Um bom ano para a glória do nosso Deus e também, mediante a sua graça, sermos abençoados por Ele. Vamos então de volta, vamos viajar novamente nesta manhã até ao Sermão do Monte. Vamos unir-nos à multidão que veio de todos os lados, Decápolis, Damasco, Jerusalém, Judeia, da além do Jordão, e vamos até aos pés do Mestre para ouvir o seu discurso. Ali ele já pronunciou as primeiras palavras: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E agora ele prepara-se para pronunciar a segunda bem-aventurança nesta manhã. Agora, antes de começarmos a ler e também orarmos e entendermos aquilo que o Senhor quis dizer com esta segunda bem-aventurança, lembremos-nos que o Senhor Jesus está com uma preocupação na mente. Estas pessoas têm vindo a seguir o Senhor Jesus há meses. Eles ouviram o Senhor Jesus e também João Batista pregar: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Muitas destas pessoas foram batizadas por João, foram batizadas pelos discípulos do Senhor Jesus. Muitas delas dizem que Ele é o Messias, que Ele é o Cristo, creem nele. Então o Senhor Jesus, agora com todas estas pessoas reunidas, quer dar-lhes a certeza, a segurança de que eles são verdadeiramente filhos de Deus, de que eles verdadeiramente vão entrar no reino dos céus, de que eles são cidadãos desse reino. E esta é a mensagem, este é o momento de entender se é ou não é um crente. Claro, 2000 anos depois, a pergunta persiste nesta sala, para ti e para mim. Somos verdadeiramente filhos de Deus? Temos a certeza, a segurança de que vamos estar no reino dos céus? Temos a certeza de que somos da família de Deus, do povo de Deus? Bem, o Senhor Jesus quer responder a essa inquietação. Então, com isto em mente, vamos até ao nosso texto, Mateus capítulo 5, e vamos ler desde o versículo 1 até o versículo 4. Diz assim o texto: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Até aqui a leitura, e este é o versículo que vamos analisar nesta manhã. Vamos orar, vamos pedir ao Senhor que nos ajude a entender o que Ele quis dizer aqui. Pai amoroso, estamos gratos de poder ter este tempo com a Tua Palavra, gratos de podermos pregar e ensinar a Tua verdade, e somos cientes de que somente a Tua verdade liberta e somente a Tua verdade santifica. Por isso, nesta manhã, é isto que Te rogamos, Senhor, que possas trazer verdadeira liberdade, liberdade dos pecados, e que possas trazer ao Teu povo a santificação para que o Teu povo possa ter segurança da sua salvação e também, Senhor, produzir fruto. Assim nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Um dos grandes debates da Bíblia, provavelmente uma das perguntas que já fizeste a algum pastor, a alguém que ensina as Escrituras, é se o rei Saul era salvo ou não. Muitos nesta sala já me fizeram essa pergunta. Eu próprio, tanto na Argentina como no seminário em Espanha, já perguntei aos meus professores: o que é que tu achas? Saul era crente, era salvo ou não era salvo? Esta é, na verdade, uma das grandes perguntas que a Bíblia não responde claramente. Não nos dá uma certeza sobre se ele era salvo ou não. Se procuramos, alguns teólogos, alguns irão afirmar que sim, talvez ele era salvo e dão algumas evidências de que talvez ele era salvo. Outros irão dizer não, é impossível, e dão algumas evidências bíblicas de que ele não era salvo. Bem, nesta manhã não pretendo com esta pregação dar-te uma resposta definitiva sobre se Saul era ou não salvo. No entanto, quero chamar a tua atenção sobre um contraste que as Escrituras, e de uma forma mais específica, 1 Samuel, 2 Samuel, fazem entre Saul e um outro rei, o segundo rei de Israel, de nome Davi. Bem, Saul e Davi
Eles são contrastados não somente pelo tipo de reinado que tiveram, mas também, e de uma forma específica para interesse do nosso estudo nesta manhã, a reação deles diante do pecado. A reação deles diante do pecado. Nós conhecemos um pouco a história do rei Saul. Sabemos que ele foi escolhido pelo povo, Deus colocou-o como rei, mas ele é um homem segundo o coração desse mesmo povo, segundo o coração dos homens. Nós sabemos que apesar de Saul ser quem ele era, Deus tinha boas intenções com ele. Deus capacitou-o para que ele pudesse reinar, deu-lhe o Espírito Santo para que ele pudesse fazer isso. Também o próprio Deus foi confirmando diante daqueles que suspeitavam, diante daqueles que não acreditavam muito neste reinado, de que ele era o futuro rei de Israel. Deus deu-lhe vitórias sobre inimigos e fez com que vários no povo se calassem diante destas vitórias. No entanto, o rei Saul tinha um problema. Ele era um homem demasiadamente preocupado com os outros homens, preocupado com a opinião deles, como é que eles o viam, o que eles pensavam dele, sobre aquilo que acreditavam que ele era ou não era. E isto de tal forma moveu o coração de Saul que ele passou a temer os homens, a tentar agradar os homens, em vez de temer a Deus e tentar agradar a Deus. Por isso, a sua vida é muito mais marcada pela sua desobediência, rebelião contra Deus. Alguns momentos para chamar a atenção. Por exemplo, quando ele ofereceu um holocausto, um sacrifício sem autorização. Samuel, o profeta, tinha dito a Saul para que ele esperasse 7 dias até que ele fosse ter com ele. Ele estava no meio de uma batalha contra os filisteus. Os filisteus reuniram um grande exército e o povo de Israel, ao ver aquele exército, eles temeram. Muitos deles esconderam-se em covas, em cavernas, começaram a espalhar-se. E Saul, que era um mau líder, começou a perder a mão da situação. Não conseguia reunir o povo. Então ele, em vez de buscar o Senhor, em vez de esperar pacientemente Samuel para que ele viesse, ele foi impaciente. E ele fez o holocausto, ele fez o sacrifício, não esperando a chegada de Samuel. Quando Samuel chegou e viu o que Saul tinha feito, confronta-o. E ele dá uma desculpa esfarrapada, eu diria que ele acaba até mesmo por expor o seu coração, é que eu vi que o povo se espalhava, que se iam embora, então tinha que fazer isto. Então Samuel, em 1 Samuel capítulo 13, versículo 13 e 14, diz o seguinte a Saul, notem na tela. Então disse Samuel a Saul, procedeste nesciamente em não guardar o mandamento que o Senhor, teu Deus, te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. O que é interessante nesta secção, nesta passagem, é que em nenhum momento, mesmo depois de ouvir estas palavras, porque imagina, coloca-te nos pés de Saul, que ouves estas palavras, não serás mais rei, estás fora, o Senhor te rejeitou. Aquilo que seria de esperar era um quebrantamento, um chorar, um clamar a Deus por misericórdia, mas em nenhum momento no texto, neste momento, nós vemos Saul a reagir assim diante do que ele fez contra Deus e diante da punição de Deus, das palavras do profeta. Pelo contrário, ele segue em frente e ele vai para a batalha com os filisteus. Bem, passa algum tempo. E mais uma vez, como é padrão na sua vida, Deus ordena alguma coisa a Saul e Saul vai desobedecer. A segunda ocasião, Deus pede a Saul que ele mate todos os amalequitas. Os amalequitas tornaram-se inimigos de Deus. Eles procuraram destruir Israel quando eles procuravam entrar na terra prometida. Os amalequitas tinham alguma relação com o povo de Israel. E agora Deus quer a aniquilação desta nação. Saul tinha que matar todas as pessoas e todos os animais desta nação. No entanto, ele não o faz. Ele deixa viver o rei e nós sabemos
também a casa do rei, porque alguns anos mais tarde descobrimos no livro de Esther que Amã era descendente deste rei, do rei Agag, e por isso ele odiava tanto os judeus, e de uma forma muito específica os benjamitas, de onde era originária Esther e o seu tio. E também os animais, deixou os animais vivos. Então Samuel, de noite, ouve Deus dizer-lhe isto, em 1 Samuel capítulo 15, versículo 11. Arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Este profeta amava este homem e queria que ele continuasse e clama a Deus, mas Deus não o ouve mais. Deus não responde à oração de Samuel. Então Samuel vai até Saul e confrontam. E notem a conversa, 1 Samuel 15, versículos 17 até o 31. Prosseguiu Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Porque, pois, não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mau aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas os destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Vocês estão a ver a desculpa esfarrapada? É como se Saul estivesse a dizer: Deus disse isso, mas nós tivemos uma melhor ideia. Vamos deixar estas pessoas vivas, os animais, e vamos sacrificar os animais a Deus. Vamos fazer um culto a Deus com isto. Porém, diz o versículo 22... Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça à sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Agora notem como é que Saul irá reagir a esta confrontação. Porque em um certo momento parece que ele está a arrepender-se. Mas notem que não tem nada a ver com um arrependimento genuíno, um quebrantamento genuíno. Diz assim o versículo 24. Então disse Saul a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que adore o Senhor. Então, à primeira vista, parece que este homem se está a arrepender, está quebrantado, que entende o seu mal. Mas notem, versículo 26, porém Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor, já ele te rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel. Virando Samuel para se ir, Saul o segurou pela orla do manto e este se rasgou. Então Samuel lhe disse: o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Também a glória de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Então disse Saul: pequei. E notem, honra-me, porém, agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que adore o Senhor teu Deus. Qual era a preocupação de Saul? As pessoas. O que é que os líderes de Israel vão pensar? Qual vai ser a minha imagem diante deles? Por favor, perdoa-me e volta comigo. A preocupação em nenhum momento foi Deus, a sua santidade e o que ele fez contra Deus. Este era Saul, quando pecava contra Deus. Agora, diante do pecado, o rei Davi era totalmente distinto. A sua reação era distinta. E os autores de 1 e 2 Samuel querem mostrar este contraste entre um e o outro.
Antes de prosseguir, só mais alguns momentos. Por exemplo, Saul foi covarde em não enfrentar Golias e deixar que um pequeno jovem tomasse a iniciativa, que foi o rei Davi, em 1 Samuel 17. Em vez de batalhar contra os inimigos de Deus e de Israel, dedicou-se a perseguir o ungido de Deus. Desde o capítulo 18 até o 27, ele quis matar o rei Davi. E também procurou orientação no ocultismo e necromância, nos mortos. Então foi pecado atrás de pecado e em nenhum momento quebrantamento, arrependimento. Nós nunca vemos na vida de Saul este quebrantamento, o jejum, vestir-se de pano de saco, a humilhação, buscar o perdão e a restauração de Deus. Em nenhum momento. Tudo o que lhe preocupa é os homens e a opinião deles. Bem, não foi assim com o rei Davi. E o rei Davi pecou e pecou feio. Adultério, homicídio, pecados dignos de morte. No entanto, confrontado pelo seu pecado, a reação é totalmente distinta. Lembram-se quando ele decide deitar-se com esta mulher, Batseba, descobre que ela ficou grávida, então ele faz toda uma conspiração para que o marido de Batseba, Urias, morra na batalha. E então, quando ela cumpre o luto pela morte de Urias, Davi manda trazê-la para o seu palácio e casa-se com ela, torna-se mulher dele. E então parece que não aconteceu nada. Mas Deus vai ter com o profeta Natã e ordena-lhe que vá falar com o rei Davi. E então ali Natã conta uma história sobre um homem que tinha muitas ovelhas, que era riquíssimo, mas que decidiu ir buscar a única ovelha que uma família tinha, para usar para sacrificar, que não queria matar nenhuma das suas ovelhas. O rei Davi ouve aquela história e ele fica possuído de ira. Ele diz, diz-me quem é o homem que eu vou e vamos matá-lo. Então esta é a resposta de Natã. Notem. 2 Samuel 12, do 7 até o 17. Então disse Natã a Davi, tu és o homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel. Eu te ungi rei sobre Israel e te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mau perante ele. A Urias, o Eteu, feriste à espada e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porque me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Eteu, para ser a tua mulher. Assim diz o Senhor, eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti e tomarei tuas mulheres e à tua própria vista e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi, também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas posto que com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para a sua casa. E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi e vindo passou a noite prostrado em terra. Então os anciãos da sua casa se chegaram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis e não comeu com eles. Era um homem quebrantado. Era um homem que sentia o pecado sobre a sua vida, que entendia quão pecador era diante de Deus. Não tem alguns momentos em que o rei Davi escreve sobre estes pecados que ele cometeu. No Salmo 32, versículos 3 até o 6, notem o que é que ele diz. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo o dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo o homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te.
No Salmo 38, muito provavelmente não o contexto deste adultério e homicídio, mas mais o senso que ele próprio mandou fazer e que foi um pecado contra Deus também. Ele diz o seguinte, notem: não me repreendas, Senhor, na tua ira, nem me castigues no teu furor. Cravam-se em mim as tuas setas e a tua mão recai sobre mim. Não há parte sã na minha carne por causa da tua indignação. Não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado, pois já se elevam acima da minha cabeça as minhas iniquidades. Com fardos pesados excedem as minhas forças. Tornam-se infectas e purulentas as minhas chagas por causa da minha loucura. Sinto-me encurvado e sobremodo abatido, ando de luto o dia todo, ardem-me os lombos e não há parte sã na minha carne. Estou aflito e muito quebrantado, dou gemidos por efeito do desassossego do meu coração. Versículo 18. Confesso a minha iniquidade. Suporto tristeza por causa do meu pecado. Conseguem ver o contraste entre este homem e Saul? A reação diante do pecado que se comete? Notem também o Salmo 51, do versículo 1 até ao versículo 4. Diz o seguinte: compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. O Salmo 51 foi escrito historicamente por causa do pecado que ele cometeu com Batseba e a morte de Urias. Versículo 2, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que era mau perante os teus olhos. De maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Este é o rei Davi, a confessar e a mostrar o seu quebrantamento, o seu luto, a sua tristeza, o seu lamento por haver pecado contra Deus. Este choro, este lamento, é o choro e o lamento que Jesus tem em vista nas bem-aventuranças. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Na semana passada, nós começámos a ver, esta foi a proposta, as características e privilégios dos cidadãos dos reinos dos céus, ou do reino dos céus, melhor dito. E nós vimos a primeira característica juntos, e foi: os cidadãos dos céus são verdadeiramente felizes. Não é? Este ponto vai ao encontro das repetições que o Senhor Jesus pronuncia neste sermão. Bem-aventurados, bem-aventurados, bem-aventurados. Por 8 ou 9 vezes o Senhor Jesus fala da verdadeira felicidade, da extrema felicidade. E nós vimos que este bem-aventurados, ou esta bem-aventurança, não é necessariamente um mero sentimento ou uma mera emoção, mas na verdade é uma declaração divina sobre a situação de muitos daqueles que estão a ouvir o Senhor Jesus, e também a situação, o estado, a condição de muitos dos que estão nesta sala. Literalmente o que o Senhor Jesus está a dizer é: aprovados, abençoados, desde a perspectiva do Antigo Testamento, aqueles sobre quem o rosto de Deus resplandece. Aqueles que têm o favor de Deus, aqueles que têm a graça de Deus, que são aprovados por eles, e por causa disso, estas pessoas são verdadeiramente felizes. Mas em segundo lugar, também vimos que os cidadãos dos céus são humildes de espírito, ou pobres de espírito, literalmente mendigos de espírito. Aqueles que, quando ouviram a mensagem do Evangelho, entenderam que estavam espiritualmente necessitados, estavam arruinados, em falência, em bancarrota, que careciam dos recursos espirituais que os recomendassem a Deus ou que os aprovassem diante de Deus. São aqueles que reconheceram a sua indignidade moral diante da santidade de Deus, diante da pureza de Deus. São aqueles que batem no peito e dizem a Deus: sê propício a mim, que sou pecador. Estas mesmas pessoas não só clamaram a Deus no momento em que ouviram o Evangelho, para que Deus lhes suprisse o que eles precisavam para serem aprovados diante dele, mas também entendem que são constantemente pobres de espírito. O cristão continua a ser um pobre de espírito. O cristão entende que sempre necessita dos recursos que vêm de Deus. No reino dos céus, não há lugar para soberbos e impenitentes.
Não há lugar para aqueles que dizem, eu não preciso de ler a Bíblia. Não há lugar para aqueles que dizem, eu não preciso de orar. Não há lugar para aqueles que dizem, eu não preciso da igreja. Não há lugar para este tipo de pessoas. Porquê? Porque os pobres de espírito sempre precisam destas coisas. E sempre clamam a Deus e buscam estas coisas. Porque sabem que só Deus pode suprir as suas necessidades espirituais. Hoje entramos então na terceira característica. E a terceira característica é que os cidadãos dos céus são os que choram. São os que choram. Antes de continuar a explicar, é importante salientar isto. À medida que nós vamos vendo as bem-aventuranças e as várias características daqueles que são bem-aventurados, nós não estamos a ver vários tipos de cristãos que existem no reino dos céus ou que existem na igreja. Não é que na igreja existem alguns que são pobres de espírito e outros que são mansos e outros que são pacificadores e outros que são perseguidos por causa da justiça. Não, não. Na verdade, todas estas características devem estar em todos os crentes. Todos nós temos que ter estas qualidades, todos nós temos que ter estes atributos. É um pouco como o fruto do Espírito. Nós não temos uma característica do fruto do Espírito, mas nós devemos ter todas as características do fruto do Espírito. Se espera que os crentes sejam assim, esta seja a identidade deles, sejam conhecidos, reconhecidos desta forma. Não somente isso. À medida que nós vamos vendo também estas características, nós nos apercebemos do contraste que o Senhor Jesus coloca entre aqueles que são cidadãos do seu reino e aqueles que são cidadãos do império das trevas, daqueles que são deste mundo, daqueles que pertencem ao reino onde o príncipe é Satanás. É certo que o mundo não privilegia, não gosta, não exalta a humildade. Pelo contrário, quando nós vemos alguma coisa do mundo, o mundo exalta a autoconfiança, a autodeterminação, a autoexpressão. Aliás, muitas vezes nós vamos ouvir coisas como ser dono do teu destino. Confia em ti mesmo. Tu podes, tu consegues. A força, o poder está em ti mesmo. O mundo exalta isto. Todos nós nos lembramos daquela famosa conferência de imprensa de José Mourinho, quando ele foi transferido para treinar o Chelsea. E naquela primeira conferência de imprensa, os jornalistas perguntaram o que é que será diferente contigo? E ele disse, porque eu sou especial. E por causa disso ele passou a ser o Special One. Talvez não tanto hoje. Tudo o que o mundo exalta é isso. Mas no reino dos céus, o que é exaltado, o que é bem-aventurado, o que é aprovado por Deus, é o pobre ou humilde de espírito, que reconhece que todas as coisas vêm de Deus, são por Deus e são para Deus. E não somente isso, o mundo não quer chorar. O mundo faz tudo o que é possível para não chorar. O mundo diz a todas as pessoas, procura a tua felicidade, foge das dificuldades, esquece das dificuldades, faz tudo o que é possível para que sejas feliz, aqui e agora, procura o prazer, procura a adrenalina. Aliás, o mundo faz de tudo para entreter as pessoas, para que elas não pensem nas suas dificuldades e nos males que estão a acontecer. Mas o que o Senhor aprova, o que o Senhor exalta, é o choro. É o choro. Aliás, o Senhor Jesus deixou esta advertência, muito provavelmente neste mesmo sermão, ou em outra ocasião em que pregava este mesmo sermão. Ele disse o seguinte em Lucas 6, versículo 25. Ai de vós que agora rides, porque haveis de lamentar e chorar. Prestem bem atenção. Haverá um dia em que o mundo inteiro vai lamentar e vai chorar por aquilo que fizeram contra Deus. Ninguém se escapará deste choro. Ou choras agora, ou choras no futuro. Bem, o que é que significa então este chorar, Mário? Bem, certamente, e quero deixar isto claro porque muitas vezes este versículo é usado fora de contexto,
Não é o choro que vem por causa do sofrimento. Não é o choro que vem quando eu e tu perdemos uma pessoa que nos é querida. Não é o choro que vem por causa da morte ou por causa de uma situação trágica, de um acidente que eu e tu tivemos, alguma coisa difícil. Não é esse tipo de choro. Aliás, isso certamente resultará em choro e certamente temos a promessa da parte de Deus, que é o Pai das misericórdias, Deus de toda a consolação, que Ele nos consolará quando esses dias difíceis chegarem às nossas vidas. Mas não é este tipo de choro que está aqui em vista. Também não é, para todos os filhos desta sala, não é o choro que vem depois da disciplina dos pais. Também não é o choro para aqueles que estão a fazer o seminário Bereia nos diagramas. Não é este choro. Alguns homens no final do culto anterior estavam a chorar por causa dos diagramas. Não, este é um choro que tem como contexto algo que o Senhor Jesus estava a cumprir, que vinha do Antigo Testamento. Lembram-se quando o Senhor Jesus chegou à cidade de Nazaré, à cidade onde ele cresceu, e ele foi até à sinagoga. E ali na sinagoga ele abriu as Escrituras. E ele, quando abriu as Escrituras, abriu no profeta Isaías e abriu no capítulo 61. E começou então a ler essa passagem. Ali nesta passagem nós temos essa mesma expressão. Porque, claro, a audiência que está a ouvir o Senhor Jesus conhece bastante o Antigo Testamento, pelo menos têm ouvido o Antigo Testamento sábado após sábado, e eles sabem que esta expressão que o Senhor está a usar, ela só pode ser a mesma que Isaías usou. Em Isaías capítulo 61, versículos 1 até o 3, diz o seguinte: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. E notem agora aqui este momento: a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto. Agora, claro, o que temos que fazer como bons estudantes das Escrituras é entender o que estava em vista no tempo de Isaías que o levou a dizer estas palavras. Bem, Isaías tinha vindo a falar sobre o cativeiro que as 10 tribos do norte iriam atravessar. E estas tribos já tinham ido, muitas destas pessoas, para o cativeiro, e agora Judá está aí, na esquina, pronta também para ir para o cativeiro. E o que ele tem visto é o que acontece depois dessa punição divina, depois de Deus levá-los para o cativeiro, o que se esperava que iria acontecer com eles. Era que eles chorassem e que eles lamentassem, que eles tivessem quebrantamento diante do pecado que cometeram contra Deus. Aliás, nós temos uma pequena imagem disso quando lemos Daniel, no capítulo 9. Em Daniel, capítulo 9, o profeta Daniel, abriu o livro de Jeremias. E ele está a ler o livro de Jeremias no capítulo 29 e ele entende por Jeremias que virá 70 anos de cativeiro para aqueles que estão na Babilónia. E ele sabe, os dias estão a terminar. Ele começou a contar e ele percebeu que está a chegar ao fim o cativeiro. E não somente isso, no capítulo Deus diz as razões pelas quais eles foram para o cativeiro. E sabem o que é que acontece com o profeta? Ele cai de joelhos, prostrado no chão. E ele começa a chorar, a lamentar. Quebrantado estava o seu espírito. E ele começa a confessar a Deus. Notem, Daniel era um homem piedoso, que foi levado muito jovem para a Babilónia. Muito provavelmente entre os seus 12, 18 anos. Ele não teve assim muito tempo para fazer coisas terríveis. No entanto, ele, unido ao seu povo, ele confessa, em nome do seu povo, o pecado que eles cometeram contra Deus. E todo o capítulo 9, parte do capítulo 9, é esta confissão de Daniel a Deus pelo pecado que eles cometeram contra Deus. Então o contexto de Isaías 61 é um luto, uma expressão de tristeza pelo exílio de Israel, que foi castigado pela rebelião pecaminosa. Este luto era, portanto, a expressão de dor daqueles que sofriam as consequências do pecado, que constituía uma atitude de arrependimento deles.
O apelo de Isaías 61, nesta segunda bem-aventurança, implica, portanto, que Jesus estava a falar de um choro, de um luto por causa do pecado que estas pessoas tinham cometido. É isto que o Senhor Jesus tem em vista. Bem-aventurados aqueles que choram por causa do seu pecado. No Antigo Testamento nós temos vários exemplos disto. Por exemplo, no Salmo 40, versículo 12, o meu filho está a chorar por causa do pecado dele. Nós temos aqui alguns exemplos. Notem este texto do Salmo 40, versículo 12. As minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a vista. São mais numerosas que os cabelos da minha cabeça e o coração me desfalece. Não sou eu, Júnior, também é o salmista. No Salmo 51, versículo 16 e 17, nós vemos o rei Davi falar acerca do seu pecado que ele cometeu com Batseba e também contra Urias. E notem o que ele diz. Tu não queres sacrifício, ou eu o daria. Não te agradas de holocaustos. O sacrifício que agrada a Deus é um espírito quebrantado. Deus, não desprezarás um coração quebrantado e humilhado. Este luto pelo pecado é o que exprime um verdadeiro arrependimento. Quando João Batista e o Senhor Jesus pregavam arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus, muitas vezes João acrescentava e dizia produzi frutos dignos de arrependimento. E um dos frutos dignos de arrependimento é esta tristeza, é este choro, é o lamentar, é o jejum, é o vestir-se de pano de saco por aquilo que fizemos contra Deus. O apóstolo Paulo também dá-nos uma boa imagem do arrependimento, do choro que o crente tem. Porque o Senhor Jesus está a falar a crentes, aqueles que têm professado a Cristo, e está a dizer a eles que eles devem continuar a chorar. E notem o apóstolo Paulo a chorar por causa do seu próprio pecado. Romanos 7, dos versículos 19 até o 24, diz assim o texto. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Quero só interromper aqui, o apóstolo Paulo não está a tentar desculpar o seu pecado e a dizer que eu faço isto simplesmente por causa do pecado que está em mim. Não. Ele está a dizer que ele não se identifica com este pecado. A identidade do cristão não é mais com o pecado. A identidade do cristão é com Cristo. Ele é o seu Senhor, não é mais o pecado. Versículo 21. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado o homem que sou. Deixa-me interromper aqui, porque muitas vezes lemos isto sem a emoção apropriada. Porque o apóstolo Paulo está a falar do pecado que muitas vezes ele cai, que ele comete. E muito provavelmente podemos imaginar este homem a escrever isto com lágrimas nos olhos e a dizer, desventurado homem que eu sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Este choro de Paulo e de todos os crentes é a frustração da forma, muitas vezes, como está a nossa vida. Em outras palavras, o crente chora quando está mal espiritualmente. O crente chora quando tem pensamentos ou tem uma mente que não é aquela que é a mente de Cristo. O crente chora quando ainda luta com um pecado habitual na sua vida. O crente chora quando ainda há coisas no seu caráter que não é semelhante a Cristo. Calvino disse que a vida cristã é fé e arrependimento. Fé e arrependimento. Fé e arrependimento. Então nós continuamos a chorar por causa dos nossos pecados, por causa das nossas quedas,
por causa das nossas misérias. O crente é aquele que clama constantemente: purifica-me, Senhor, perdoa-me, Senhor, limpa-me, Senhor. Tiago tem um texto semelhante, em Tiago capítulo 4, os versículos 8 até o 10. Ele diz isto a estas pessoas que se identificam com Cristo: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. O que é que o Senhor Jesus está a dizer? O Senhor Jesus está a perguntar se tu és Saul ou se tu és Davi. Quando tu pecas, qual é a tua reação? Tu choras porque pecaste contra Deus? Tu confessas o teu pecado? Ficas triste por cair, por ir contra a santidade de Deus? É-te indiferente? Tens desculpas? És como o rei Saul a tentar desculpar o teu próprio pecado? Ou confessas e aceitas as consequências do teu pecado? Bem, o que faria a diferença e o que fará a diferença na eternidade é que o crente, o verdadeiro crente, sempre lamenta e chora os seus pecados. Não somente isso, este choro que o Senhor Jesus tem em vista não é somente pelo nosso pecado, mas é também pelo pecado de outros. É a falta de crescimento de outros. É muitas vezes a insensibilidade de outros. Por exemplo, o salmista, e isto até mesmo é importante para os pais, casados, aqueles que temos pessoas que nos são queridas e que muitas vezes não têm uma reação espiritual, piedosa diante do pecado. Notem o que o salmista diz no Salmo 119, 136. Torrentes de água nascem dos meus olhos porque os homens não guardam a tua lei. O salmista chorava porque pessoas à sua volta pecavam e não se arrependiam e continuavam afastados da palavra de Deus. Por isso, pais, chorem pelos vossos filhos. Esposas, chorem uns pelos outros quando se afastam da palavra de Deus. Chorem por aqueles que estão à vossa volta, que ignoram o seu próprio pecado, não têm desejo por Deus, não têm desejo pela palavra, não têm desejo pela igreja. Chorem. O Senhor Jesus chorou por Jerusalém, por ver o estado espiritual de Jerusalém. Ele disse: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como uma galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas e vós não o quisestes. Eis que a casa vos ficará deserta. Chorar. Chorar é a característica, é o atributo, é a qualidade de todos aqueles que são sensíveis ao pecado que cometem contra Deus. Bem, a estes que choram, o Senhor promete que serão consolados. Bem, o que é que isto pode significar? Nós já vimos que não é o consolo que o Senhor promete e dá a todos os que sofrem alguma situação difícil, ou a morte, ou algo que vem às suas vidas. Mas isto é um consolo escatológico, um consolo para o futuro. E eu acredito que o Senhor deixou-nos saber quando é que virá esse consolo. Em Apocalipse 7 e Apocalipse 21 nós temos estas mesmas palavras. E no capítulo 7 eu acredito que é para a igreja. E diz assim o capítulo 7 de Apocalipse, versículo 17. E Deus lhes enxugará os olhos, ou dos olhos, toda a lágrima. A nossa pergunta, quando lemos aí, é: porquê que choram? Porquê que estas pessoas têm lágrimas nos olhos? O que é que está a acontecer naquele momento? Porque é o momento em que eles estão diante do Cordeiro, eles veem a glória do Cordeiro, não há ali pecado, não há ali sofrimento, não há nenhuma razão para ter pranto, para ter choro, para ter lágrimas nos olhos. Porque choram estas pessoas? Porquê que nós naquele momento iremos chorar? Bem, o Dr. Ferguson tem uma boa resposta para isso. Ele diz o seguinte, notem na tela: o homem que genuinamente lamenta por causa do seu pecado já foi afastado de si mesmo para contemplar a Deus.
em sua santidade e graça. Foi isso, haver contemplado a Deus, que os fez lamentar. É exatamente isso. Quando eu e tu estivermos diante de Cristo, nós vamos ver a santidade, a pureza, a beleza que há em Cristo. E não haverá outra coisa no nosso coração a não ser lamentar por todo o pecado que nós cometemos contra Ele. De como perdemos o nosso tempo, perdemos os nossos dias para o pecado, quando Ele é digno de toda a nossa adoração. É isso que vai acontecer. Mas notem, como o Senhor é misericordioso, Ele próprio se chegará a nós e Ele limpará a nossa lágrima para dizer-nos que estamos aprovados, que somos bem-aventurados, que agora somos verdadeiramente felizes, perdoados do nosso pecado, de tudo o que nós fizemos contra a santidade dEle. Na verdade, a reação do crente é a mesma de Isaías. Quando ele ouve santo, 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 ele sabe, eu vou morrer porque eu sou pecador, eu sou impuro. Mas ainda assim, Deus purifica-o e usa-o para a sua glória. Esta é a realidade do crente. Este é o grande consolo que teremos por toda a eternidade. Então, qual é a tua reação diante do pecado? Tu és como Saul? Tens aí pecado que não confessas? Estás preocupado com os homens? Com o que eles pensem de ti? O que eles veem de ti? Ou estás preocupado com Deus porque vê tudo o que há em ti? Que não podes esconder. Sabem, algumas coisas práticas. Quando fui para a Argentina, nunca tive a experiência em Portugal de alguém que me confrontasse, que me fizesse perguntas difíceis. E o Senhor colocou no meu caminho um conselheiro que logo no nosso primeiro encontro começou a fazer perguntas difíceis. Mário, como é que estás com a pornografia? Mário, o que é que estás a fazer com isto? Como é que estás com esta área? O que é que está a acontecer na tua vida? E eu fiquei chocado. A minha primeira reação à pergunta dele foi: eu não te conheço bem. Eu não posso abrir assim o meu coração a uma pessoa que eu não conheço bem. Mas, na verdade, eu estava a ser um Saul. A fugir da minha situação. A fugir do meu pecado. Não queria que os homens me vissem assim. Pensassem assim de mim. Mas, na verdade, sabem o que me dei conta? Da insensibilidade que havia no meu coração com o meu pecado e a minha insensibilidade com a santidade de Deus. O pecado de tal forma nebulou os meus olhos que eu já não podia ver o brilho, a beleza que há em Deus, em Cristo. Então foi preciso meses na palavra, pessoas a orarem por mim, um conselheiro a trabalhar na minha vida para que, finalmente, as escamas começassem a cair. E eu visse o grande pecado que havia em mim, porque eu cheguei lá a pensar que eu era um super cristão, eu estava a preparar-me para ser um missionário. Mas, na verdade, ali estava eu, cheio de misérias. O primeiro ano foi um ano de crise, de humilhação, de luto, de pano de saco. O Mário que sempre ria, já não ria muito. Assim tem que ser na vida do crente, quando ele peca. É isso que tem que acontecer. Por isso, chora, confessa, lamenta. Coloca-te de luto se estás em pecado com Deus. Procura alguém aqui na igreja, na família de Deus, e diz-lhe: eu tenho este problema. Este é o meu pecado habitual. Eu sou como o apóstolo Paulo, desventurado homem que sou. Estou a sofrer por causa disto. Ajudem-me. E Deus é com aquele que é quebrantado de espírito e contrito. Deus é com essa pessoa. Deus vai abençoar-te. Mas precisas de humilhar-te. Então o que é que vais fazer? Porque um verdadeiro crente não fica no seu pecado. Não vive no seu pecado. Ele confessa e deixa. E alcança de Deus misericórdia. Vamos orar.
Pai amoroso, não permitas, Senhor, que nenhum de nós oculte o seu pecado, que esteja a brincar com o seu pecado, que esteja, Senhor, a cair constantemente sem buscar ajuda, sem chorar, sem lamentar, sem estar triste por causa do seu pecado. Oh, Senhor, os verdadeiros crentes são estes. São como o rei Davi. É certo, nós pecamos, falhamos contra ti, Senhor, tu sabes. Mas nós queremos ter um espírito, queremos ser como ele, queremos dobrar os nossos joelhos e dizer, Senhor, eis aqui o meu pecado, eis aqui aquilo que eu estou a fazer contra ti, perdoa-me, limpa-me, purifica-me. Porque tu és santo, santo, santo. Senhor, toca o coração da tua igreja para que ela seja verdadeiramente santificada por ti. Que a tua palavra tenha efeito nos corações, que não haja orgulho, que ninguém aqui fique preso, que ninguém aqui seja como Saul. Mas que haja arrependimento, quebrantamento, luto, choro, lamento, se temos pecado contra ti, Senhor. Obrigado pelo teu consolo. Quando nós tivermos que ver a tua glória com os nossos próprios olhos e que tivermos que considerar como vivemos, certamente todos nós iremos chorar. Mas obrigado porque tu trazes o consolo, irás limpar os nossos olhos, irás, Senhor, por causa dos méritos do teu Filho, aprovar-nos para estarmos para sempre contigo. Te louvamos, é o teu perdão, é a tua graça. Tudo isto é para o teu louvor. Assim nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém.